bem, pessoal? Hoje estamos com a nossa segunda aula do curso de História da Paraíba e hoje vamos tratar sobre um item muito importante dentro do conteúdo do edital, que no caso é o assunto sobre os antecedentes da conquista do território paraibano. Originalmente, o território era ocupado por índios do grupo Tupi. Essas tribos foram as primeiras a ter contato com o colonizador português porque habitavam essas faixas litorâneas da terra. E os verdadeiros donos da terra eram os índios da tribo Potiguaras, que desde aquele momento do descobrimento já haviam feito uma aliança com povos europeus, no caso com os franceses, né? E esses índios potiguaras ofereceram uma grande resistência ao colonizador português, né? Lembrando que essas tribos potiguaras, antes do contato com os portugueses, já haviam feito alianças com os franceses. E essa resistência durou cerca de 10 a 11 anos até a conquista definitiva da terra. A Paraíba foi conquistada no período da União Ibérica, que durou entre 1580 a 1640, o que ocasionou a participação de europeus espanhóis no processo de conquista do território paraibano. A União Ibérica foi um período em que a coroa portuguesa foi anexada à coroa espanhola. Isso aconteceu devido a um fato que aconteceu no ano de 1578, quando o rei de Portugal, na época, que era Dom Sebastião, desapareceu numa batalha no Marrocos, a Batalha de Alquécer Quibir. E ele era muito jovem e não havia deixado herdeiros de trono. Assumiu então o trono o seu tio, que era o cardeal Dom Henrique, que só governou por 2 anos, chegando a falecer e deixando a coroa portuguesa sem herdeiro na sucessão do trono. Então o rei Filipe II, que esse da gravura, ele era parente, ele possuía uma parentela com a coroa portuguesa e reivindicou a anexação da coroa de Portugal à coroa espanhola. Fato esse que durou, união essa que durou do ano de 1580 a 1640. Os portugueses, voltando ao contexto da história da Paraíba, os portugueses também possuíam uma aliança com nativos locais, a tribo dos índios Tabajaras. Essas tribos eram originárias do território onde hoje se localiza a Bahia, e elas viviam em constantes conflitos com as tribos potiguaras. Havia uma guerra intertribal, uma guerra entre os Tabajaras e os potiguaras, o que ocasionou uma aliança entre os índios Tabajaras e o colonizador português, que resultou na derrota das tribos potiguaras, e o território paraibano pôde então ser colonizado. O primeiro nome da primeira cidade que foi fundada, no caso que hoje seria a cidade de João Pessoa, foi a fundação da cidade de Nossa Senhora das Neves. Esse é o primeiro nome dado, Posteriormente, esse nome foi mudado para Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei Filipe II da Espanha, que, como a gente já comentou aqui, era o regente de Portugal devido à anexação da coroa portuguesa
a coroa espanhola no período da União Ibérica. Os primeiros capitães mores, né? João Tavares foi o primeiro capitão, que foi o responsável pela conquista efetiva do território paraibano. O segundo foi Frutuoso Barbosa, né, que participou de 3 das 5 expedições de conquista, né? Em seu governo foi construído o Forte de Cabedelo e também se iniciou as construções da igreja de São Francisco. Depois André de Albuquerque Maranhão governou por apenas um ano. E depois foi Feliciano Coelho de Carvalho. Esses são os primeiros capitães mores da Paraíba. Esses são os relatos das expedições de conquista. Como já citado aqui, foram cerca de quase 10, 11 anos de intensas e sucessivas tentativas da coroa portuguesa para conquistar o território paraibano. A primeira expedição data de 1574, né, que o comandante foi o ouvidor-geral Dom Fernando da Silva. Chegando ao Brasil, tomou posse sem nenhum tipo de resistência das terras, mas isso foi apenas uma armadilha, né? Porque logo após sua tropa foi surpreendida por tribos indígenas e teve que recuar até a capitania de Pernambuco. E a segunda expedição foi em 1575, né? E comandada pelo governador-geral Luiz de Brito. Sua expedição foi prejudicada por fatores climáticos, ventos desfavoráveis, e eles nem sequer chegaram às terras paraibanas. A terceira expedição data de 1579, comandada por Frutuoso Barbosa, né, que impôs a condição de que se ele conquistasse o território, a governaria por 10 anos. Essa ideia só lhe trouxe prejuízos, uma vez que quando estava vindo a Paraíba, caiu sobre sua frota uma forte tormenta, tempestade. Nessa expedição, além de ter que recuar até Portugal, perdeu sua esposa. A quarta expedição foi em 1582, com a mesma proposta, imposta também liderada por Frutuoso Barbosa, né? Ele volta decidido a conquistar o território, mas cai na armadilha dos índios, aliados com os franceses, e desiste novamente da tentativa após perder seu filho em uma das batalhas. E a quinta expedição teve a presença de Flores Valdez, Felipe de Moura e novamente Frutuoso Barbosa, que conseguiram finalmente expulsar os franceses e conquistar a Paraíba. Muito bem, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? O mais breve possível, daremos continuidade com os demais conteúdos que estão inseridos no edital. Bons estudos e até nossa próxima aula.